Ela era linda, voluntariosa e muito engraçada. Mas tinha um lado selvagem. Era uma mulher de sangue azul que faria muita coisa para se divertir. Mas a sua vida particular estaria ligada a um crime público? Os ladrões toparam com o maior escândalo real. Depois, Juan Carlos, o rei da Espanha. Ele tem um passado secreto? É uma tragédia para o rei. O irmão dele morreu. Mas foi morte acidental? Oficialmente, Alfonso cometeu suicídio. Ou alguma coisa mais sinistra? O pai viu Juan Carlos com uma arma na mão. Segredos, escândalos e tragédias da realeza. Em Escândalos Reais. Escândalos Reais. Ela era tudo que uma princesa deveria ser. Glamurosa, espirituosa e linda. A irmã mais nova da rainha Elizabeth, Sua Alteza Real, a princesa Margaret. Mas como Louis Armstrong disse, ela também era uma garota descolada. Era muito linda, voluntariosa, muito mimada e muito engraçada. Ela amava o pessoal da indústria fonográfica e sempre estava em algum lugar da hora. Era sabido que a princesa Margaret tinha um lado selvagem. Um homem afirma que isso pode ter levado a um dos roubos de banco mais audaciosos na história britânica. Essa história é mesmo verdade? Ou invenção de um produtor de filmes de Hollywood? 18 de fevereiro de 2008, Londres, Inglaterra. Numa estreia concorrida, um filme de roubo chamado Efeito Dominó movimenta Londres. Dirigido pelo conhecido Roger Donaldson, o filme conta um ousado roubo a banco. Vamos faturar. Estrelando o ator britânico Jason Statham. O enredo são fotos explícitas de uma mulher misteriosa, tiradas numa ilha do Caribe. No filme, a descoberta das fotos num cofre do banco é um choque. Tá brincando, é a princesa Margaret. No filme, o roubo faz parte de uma conspiração do governo para proteger um dos membros mais conhecidos da família real. Devolvemos as fotos e tudo mais da caixa e ficamos com o resto. O lançamento de Efeito Dominó provoca um frenesi de publicidade sobre o roubo no qual o filme é baseado. Mas para a imprensa, o que interessa são as fotos da princesa Margaret. O filme é ficção ou expõe a verdade sobre a vida privada de uma princesa? A princesa Margaret era muito diferente da irmã, a rainha. Enquanto Elizabeth fazia inaugurações e outros deveres reais, Margaret levava outra vida. Ela vivia em boates, nunca acordava antes do meio-dia. Parecia ter uma vida hedonista. Era só uma mulher de sangue azul que experimentaria muitas coisas só por diversão. Para um membro da realeza, a vida amorosa de Margaret era igualmente picante. Diferentemente da irmã que se casou com o Duque de Edimburgo, em 1960, Margaret se casou com um plebeu, Anthony Armstrong Jones, um fotógrafo renomado. Após o casamento, a rainha deu ao marido de Margaret o título de Conde de Snowdon. Margaret se apaixonou por um fotógrafo boêmio e nada convencional. Eles viviam no meio do jet set, eram amigos dos Beatles, eram bem íntimos de Peter Sellers. Eles conheciam produtores e astros do cinema. George McIndoe, aspirante a produtor, ficou atraído por Margaret na primeira vez que a viu em uma boate exclusiva. Para um rapaz era fascinante entrar numa boate e ver, imagine quem, a irmã da rainha.
Como cineasta, ele a viu como uma personagem complexa e interessante. Apesar de viver cercada de gente, ela sempre parecia triste. Bebia cedo e fumava sem parar. Margaret também gostava de baladas em sua casa, na ilha de Mustique. A casa da princesa vivia cheia de pintores, artistas, escritores e aristocratas. A princesa oferecia piqueniques suntuosos na praia, com porcelana e mordomos. E em Mustique, todos tomam sol nus. Você podia andar nu na praia e fazer o que quisesse. Margaret passava cada vez mais tempo na ilha sem o marido. De início, o casamento era feliz. Ele era namorador e rapidamente eles se afastaram. Corriam boatos de que Margaret tinha casos com famosos, como o astro Peter Sellers e a cantora Dusty Springfield. As fotos que os paparazzi tiravam eram só a ponta do iceberg. Mas, aparentemente, as fotos tiradas em Mustique eram mais claras. Parece que existe uma série de fotos explícitas. Claro que existem muitas fotos da princesa Margaret que a família real prefere não ter publicadas. Uma princesa festeira, tomando sol nua numa ilha. A existência de fotos escandalosas de Margaret é plausível. Mas elas têm um papel num roubo a banco, como o filme sugere? Mackendall, já imaginando a história num filme, não tem dúvida. Sem querer, os ladrões toparam com o maior escândalo real, porque as fotos estavam no cofre. 11 de setembro de 1981, Marylebone, Londres. Uma coisa é certa, o roubo aconteceu mesmo. Num sábado, em setembro de 1971, um bando de ladrões invadiu o Lloyd's of London, na rua Baker, através de um túnel de 12 metros, escavado no porão de uma loja próxima. Ao chegar exatamente embaixo do cofre, usaram explosivos para fazer um buraco. Foi muito bem planejado. E ao abrir na segunda-feira, o gerente teve uma surpresa. Dentro do cofre estava um pandemônio. Caixas de depósito esmagadas e destroços por todo o chão. Era um caos total. Os ladrões fugiram com 2 milhões de dólares em dinheiro, joias e outros valores. Hoje o valor passaria de 12 milhões de dólares. Durante 4 dias, o roubo foi manchete na Grã-Bretanha. Estava na primeira página de todos os jornais. Em seguida, a história do roubo sumiu dos jornais. Mackendall acredita que há mais por trás disso do que apenas uma notícia que ficou velha. Quando o maior roubo da Inglaterra na época estava em todos os jornais e de repente sumiu, eu sabia que tinha alguma coisa errada por trás dele. Algo não estava certo. Logo surgiram boatos de que os ladrões encontraram algo mais poderoso do que dinheiro nas caixas. Fotos comprometedoras da princesa Margaret. Apaixonado por drama e intriga, Mackendall começou a investigar o sumiço da história. Todo jornalista que conheci em Londres disse: George, esqueça, é um denotes da pesada. Um denotes é um pedido oficial do governo para impedir que a mídia publique determinada história. E se infringirem esse pedido, serão processados. É simples. Esse pedido costuma ser usado em questões de segurança nacional. Mas nesse caso, Mackendall alega que foi usado para silenciar a história do roubo para proteger a família real. Há muita pressão para a família real manter a propriedade. Eles não querem que fotos de mau gosto sejam divulgadas. Mas John O'Connor, ex-detetive da Scotland Yard, nega que, nesse caso, o governo tenha feito um pedido de não publicação. Nunca houve um denotes nessa história. Não sei de onde surgiu o boato de que havia um pedido desse. Mas Mackendall insiste que a história foi abafada. Ele afirma que sabe disso em primeira mão, que não só falou com os homens que roubaram o banco, mas que viu fotos de Margaret com os próprios olhos.
que leva alguém a assassinar uma freira, a cometer sacrifícios humanos, a beber sangue, a matar seus pais, a torturar? Rituais de Morte. Uma série em 3 episódios. A partir de quarta, 19 de janeiro, no Discovery Channel. Sem interrupções. Ainda não acredita que Duracell dura até 8 vezes mais que uma pilha comum? Então, olhe isto. Enquanto pilhas comuns duram até 125 minutos, Duracell tem mais poder para durar até 1000 minutos. Isto é até 8 vezes mais. Duracell dura até 8 vezes mais. What do you think happens when we die? I recognize you. You're that psychic. You have a duty to do it because you have a gift. It's not a gift, it's a curse. All I kept hearing was what? if you're worried about being on your own, don't be. You're not. Além da Vida, em exibição nos cinemas. Em 1971, nas semanas que se seguiram ao roubo do Lloyd's, George McIndoe, aspirante a produtor de filmes, interessou-se pelo roubo. Esse roubo me fascinou, me deixou intrigado. Comecei a investigar, falei com vários bandidos e descobri quem estava envolvido no roubo. McIndoe afirma que suas ligações com o submundo renderam. Ele ficou sabendo o que havia nas caixas e o que foi levado. Finalmente conheci pessoas ligadas ao roubo e disseram que tinham coisas e perguntaram se eu queria ver. Aí me mostraram fotos em preto e branco. Evidentemente foram tiradas em Mustique. E reconheci a princesa nas fotos. E uma pessoa ao lado dela parecia uma moça seminua na cama. Perguntei a eles onde tinham conseguido as fotos e disseram que foi do roubo na rua Baker. Na época era uma dinamite. Teria sido um escândalo daqueles para a família real. Mas a única prova da existência das fotos é a palavra de George McIndoe. Mas ninguém se manifestou. Nem mesmo os ladrões, quando apanhados e condenados 2 meses após o golpe, negam tudo. Em momento algum, eles citam a princesa Margaret ou fotos obscenas. E fiz essa pergunta ao mentor, que disse ser invenção. McIndoe também usa uma licença poética para responder à maior charada de todas. Como fotos picantes da princesa foram parar numa caixa de depósito no Lloyd's? Ele afirma que falou com um gangster chamado Michael X. Michael X era traficante de drogas, gigolô e ladrão. Só isso. Estranhamente, Michael X também foi ligado a vários famosos. Eu ia às festas e lá estavam John Lennon, Yoko e Eric Clapton. E Michael falando sobre o Black Power. Ele tinha um magnetismo que atraía os famosos. McIndoe especula que Michael X tinha conhecidos em comum com a princesa Margaret. E a casa do criminoso em Trinidad fica perto de Mustique. Misturando fato e ficção, McIndoe tirou as suas próprias conclusões. Michael X havia obtido fotos da princesa e guardado no banco Lloyd's. 2 caixas foram alugadas por Michael X e o advogado dele. Algo saiu das caixas. Claro que foram as fotografias. Mas a ligação com Michael X foi desmentida pela polícia. Não há evidências de que Michael X tinha uma caixa de depósito no Lloyd's Bank. Quer tivesse ou não fotos da princesa, ele foi preso por assassinato sem ligação com um caso em Trinidad 1 ano após o roubo ao Lloyd's. Em 1975, ele foi condenado e executado. Para McIndoe, essa história tinha potencial para um grande filme. E ele estava determinado a fazê-lo. Mas mal sabia ele que levaria 35 anos.
Mackendall alega que o governo britânico tentou evitar que fizesse o filme. Começamos a fazer um filme chamado The Great Baker Street Bank Robbery. Foi a pior época da minha vida em Londres. Eu acordava e ia para o carro. Menos de 10 metros depois, encostavam 2 carros pretos. Eles revistavam o meu carro procurando drogas. Toda manhã me paravam a caminho do estúdio. E um dia, cheguei lá e a polícia estava diante da minha sala e 5 deles estavam levando os meus arquivos. Encerrei o projeto, mas ainda tinha problemas. Então, no final de 1973, saí de Londres e vivi no anonimato na Europa por um tempo, até a poeira baixar. O governo negou as alegações e disse que não interveio nos esforços de Mackendall. Em 2006, ele montou uma equipe para fazer o filme, liderada pelo diretor Roger Donaldson e estrelando Jason Statham. É uma ótima história e eu queria muito ter feito parte dela. Efeito Dominó estreou em fevereiro de 2008 com boas críticas e faturando 63 milhões na bilheteria. As fotos de publicidade do filme foram principalmente da princesa Margaret. Mas eram reais ou só a imaginação de um cineasta? Eles juntaram uma série de histórias diferentes que sozinhas eram verdadeiras e então as ligaram. É tudo invenção. Mas a princesa Margaret não pode confirmar nem negar a história do filme. Após a divulgação de boatos com um homem mais jovem, em 1978, ela se divorciou de Anthony Armstrong Jones. E o seu estilo de vida de jet-setter continuou até ela chegar na casa dos 60. A princesa morreu em 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, 6 anos antes de Efeito Dominó estrear. Mas quer seja fato ou ficção, uma coisa é certa. Assim como fez em vida, a princesa roubou o show. 29 de março de 1956, Estoril, Portugal. Era uma noite tranquila na cidade de Estoril, Portugal, onde a família real espanhola vivia em exílio. Pouco após as 20 horas, o som de um tiro tira a calma em Vila Geralda, lar da família. O tiro chocaria a Europa e abalaria a real família espanhola. De manhã, a história virou manchete. Segundo a embaixada espanhola, o príncipe Alfonso de Bourbon, filho de 14 anos do rei exilado da Espanha, morreu com um tiro na cabeça. O relato oficial foi que Alfonso havia se matado acidentalmente enquanto limpava uma arma. A família marcou o funeral para o dia seguinte. O funeral foi emocionado. Levamos o caixão para o cemitério em Cascais, onde ele foi enterrado. E acompanhando o caixão, um retrato do pesar. Dom Juan de Bourbon, pai do príncipe, herdeiro do trono espanhol. Claro que o pai estava transtornado. Ele estava se segurando. Foi uma coisa terrível mesmo. Atrás de Dom Juan, vestindo o uniforme de cadete militar, o príncipe Juan Carlos, de 18 anos, filho mais velho do rei. A sua expressão era vazia. Presumimos que Juan Carlos também estava transtornado. E um véu de silêncio caiu sobre a morte dele. Até 17 de abril. Naquele dia, o jornal italiano Il Settimo Giorno publicou uma história chocante de que a declaração oficial da embaixada espanhola era mentira. A imprensa italiana publicou uma versão diferente, dizendo que foi Juan Carlos que matou o irmão com um único tiro na cabeça. Mas como não houve investigação, há perguntas sem resposta. Estaria o palácio escondendo alguma coisa? E qual foi o papel de Juan Carlos, hoje rei da Espanha, na morte do irmão?
Em janeiro, o Discovery comprime as noites para que você assista aos melhores programas sem interrupções. Todos os dias, das 9 às 11, mudamos as regras do tempo e do espaço. Em vez de 2 programas, você vê 3. As melhores estreias, séries e documentários do Discovery Channel. Às 9, 9h45 e 10h30 da noite. Sem intervalos comerciais, sem nenhum tipo de interrupção. Neste mês, aproveite as noites do Discovery Channel, sem interrupções. O cheiro dos inseticidas incomoda você? Apresentamos Raid Protector Multi-Inseticidas. Ele combina a poderosa fórmula de Raid com o óleo essencial da laranja. Raid, eficácia que protege. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli. Dolce & Gabbana, light blue. Como será o futuro? Você terá toda a tecnologia ao alcance das suas mãos e precisará de apenas um toque ou comando de voz para selecionar suas músicas favoritas ou conectar-se com seus amigos. A Ford trouxe o futuro para você. New Ford Edge, com tecnologia My Ford Touch. Você está preparado? New Ford Edge. Touch the luxury. Mais rápido. Maior. Mais caro. Mais forte. Mais complicado. Soluções práticas ou delírios de grandeza. Feras da engenharia. Novos episódios, sextas às 9, no Discovery Channel. Desafios. Grandes proezas do homem. A extraordinária vida animal. E as últimas novidades em investigação e tecnologia. Os acontecimentos que surpreendem o mundo, apresentados de uma forma inovadora sob a ótica do Discovery Channel para satisfazer sua curiosidade e seu desejo de saber mais. discoverybrasil.com. Entre e descubra. Da Patagônia até o México, existem histórias para serem reveladas, segredos para serem contados. Irã Vilches vai levá-la a uma viagem surpreendente para descobrir como são feitos os produtos que revolucionam o mercado da América Latina. Chegou o momento mágico. O que há por trás de cada um deles, o que os tornam únicos e os mais destacados do continente. Feito na América Latina. Novos episódios terças, às 8, no Discovery Channel. Nada como começar o dia com um café da manhã bem nutritivo. A prova de tudo. Todas as terças, seguido de No Pior dos Casos. Só no Discovery Channel. Sem interrupções. Um jornal italiano publicou uma história, afirmando que Juan Carlos, de 18 anos, filho mais velho do rei exilado da Espanha, pode ter matado o irmão mais novo. A história contradiz o relato oficial de que Alfonso morreu enquanto limpava uma arma. Depois disseram que os irmãos brincavam com uma arma que disparou por acidente na mão de Juan Carlos e que a bala acabou atingindo Alfonso. E a resposta da realeza espanhola foi surpreendente. Silêncio sepulcral. Alguns interpretam o silêncio como prova de que o jornal sabia alguma coisa. Outros não estavam tão convencidos. Não acho que a ideia foi esconder alguma coisa. Eles estavam sofrendo, não conseguiam falar sobre o ocorrido. Foi uma alegação chocante. Para os conhecidos dos príncipes, era impensável. Quando crianças, crescendo em Portugal nos anos 40, os príncipes Juan Carlos e Alfonso eram bem próximos.
A relação entre Juan Carlos e Alfonsito era ótima. Alfonso admirava o irmão. Juan era paciente com o irmão, ele o adorava. Mas os pais, Dom Juan e Dona Maria, os tratavam de jeitos diferentes. Como o filho mais velho herdeiro do trono, Juan Carlos tinha uma disciplina rígida. Como pai, Dom Juan era muito exigente. Educava o filho com a rigidez exigida para o herdeiro da coroa da Espanha. Com apenas 8 anos, Juan Carlos foi mandado para o internato pelos pais. Mas Alfonso, conhecido como Alfonsito, ficou em Portugal, onde criou um elo estreito com o pai. Ele era inteligente, bem-humorado e muito travesso. Alfonso era o filho favorito. Isso pode ter influenciado a personalidade de Juan Carlos. Ele se sentia rejeitado pelos pais devido ao amor que davam ao irmão. Mas havia outra coisa estressando a relação entre os príncipes: a luta pela coroa espanhola. Poucas famílias reais têm uma história mais distorcida do que a Casa de Bourbon, governantes intermitentes da Espanha desde 1700. A família é de origem francesa e foi para a Espanha. Foram péssimos governantes. Em 1931, o rei Alfonso XIII, avô de Juan Carlos, fugiu da Espanha depois que legisladores anti-realeza foram para o poder. Alfonso insistiu que voltaria ao trono, que afirmava pertencer a ele. Mas apenas 10 anos depois, Alfonso XIII estava morto. Seu sonho de voltar à Espanha como rei recaiu sobre o filho, Dom Juan, e os netos Juan Carlos e Alfonsito. Nos anos 40, Dom Juan, herdeiro do trono espanhol, casou-se com Maria de las Mercedes e vivia uma vida de luxo bizarra como futuro rei exilado na Vila Giralda, em Estoril, Portugal. A Vila Giralda era enorme. A casa vivia cheia com as vozes das crianças. As filhas Pilar e Margarita, e os filhos Juan Carlos e Alfonso. A vida familiar era feliz, mas Dom Juan estava infeliz com seu exílio. Eles tinham o apoio de várias famílias nobres da Espanha e Dom Juan se sentia mal por isso, achava humilhante. Dom Juan ansiava voltar à Espanha e ao trono. Meta que passa para Juan Carlos e seu amado Alfonsito. Peões em uma luta por um trono que mal existia. Em 1936, 5 anos após o avô de Juan Carlos ter fugido do país, o general Francisco Franco assumiu o governo da Espanha. Ele disse que era um monarquista, mas não era. Só pensava em si mesmo. Franco era militar. Ele queria coisas ordenadas. Ele não queria experiências com ideias democráticas. Franco assumiu o papel de ditador em 1939 e disse ao povo que governaria até o país estar estável e então devolveria o trono ao rei. Mas Dom Juan queria voltar ao poder assim que possível. Ele queria que Franco nomeasse rei e se aposentasse. Dom Juan era como um time que perde por 12 gols e acha que vai vencer. Para Dom Juan assumir o trono, precisaria de um novo plano de jogo. Em 1948, encontrou um. 25 de agosto de 1948, Baía de Biscay, costa espanhola. Franco e Dom Juan se encontraram no Azor, o iate de Franco. E o assunto era o príncipe Juan Carlos, de 10 anos. E lá eles entraram num acordo de que ele viria estudar na Espanha. Franco disse que se o garoto não fosse à Espanha, arranjaria outro sucessor.
Franco não tinha um filho, mas em Juan Carlos arranjou um substituto. Era simples. Franco controlaria a instrução do garoto em troca de um dia devolver o trono à família de Dom Juan. Dom Juan não tinha outra opção senão entregar seu filho a Franco. Era a sua única saída. Seria esse o início de uma relação que apenas 8 anos depois levaria à morte do jovem Alfonsito? Em outro, as paredes estão marcadas e os corpos também. Ali, a vingança é uma promessa. Um ciclo sem fim. E a justiça tem gosto de prisão ou de morte, dependendo de quem chegar primeiro. Guerra de Gangues, Oakland, primeira parte. Estreia amanhã às 9 no Discovery Channel, sem interrupções. A sua barriga sente quando alguém está por perto. Ela também sente o carinho. Não deixe que ela pare de sentir, por causa de um intestino preguiçoso. Mas não tome medidas drásticas. É melhor tomar Metamucil, com fibras de origem 100% natural que libertam você do intestino preguiçoso e trazem a regularidade de volta com toda a naturalidade. O natural é se sentir bem. Metamucil é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. What do you think happens when we die? I recognize you. You're that psychic. If you're worried about being on your own, don't be. You're not. Além da Vida, em exibição nos cinemas. Nada como começar o dia com um café da manhã bem nutritivo. A prova de tudo. Todas as terças, seguido de No Pior dos Casos. Só no Discovery Channel. Sem interrupções. Mais rápido. Maior. Mais caro. Mais forte. Mais complicado. Soluções práticas ou delírios de grandeza. Feras da Engenharia. Novos episódios, sextas às 9, no Discovery Channel. Desafios. Grandes proezas do homem. A extraordinária vida animal. E as últimas novidades em investigação e tecnologia. Os acontecimentos que surpreendem o mundo, apresentados de uma forma inovadora sob a ótica do Discovery Channel para satisfazer sua curiosidade e seu desejo de saber mais. discoverybrasil.com. Entre e descubra. Em janeiro, o Discovery comprime as noites para que você assista aos melhores programas sem interrupções. Todos os dias, das 9 às 11, mudamos as regras do tempo e do espaço. Em vez de 2 programas, você vê 3. As melhores estreias, séries e documentários do Discovery Channel. Às 9, 9h45 e 10h30 da noite. Sem intervalos comerciais, sem nenhum tipo de interrupção. Neste mês, aproveite as noites do Discovery Channel, sem interrupções. Na Vila Giralda, em Estoril, Portugal, Alfonso de Espanha, de 14 anos, foi morto com um único tiro na cabeça. A única testemunha foi o seu irmão mais velho, Juan Carlos, de 18 anos. Será que a causa dessa morte violenta estava na relação de Juan Carlos com o ditador espanhol Francisco Franco? Novembro de 1948, Espanha. 8 anos antes, Dom Juan havia mandado o filho Juan Carlos a um país que ele nunca havia visto: Espanha. O príncipe foi até o antigo palácio da família em Madrid, El Pardo, então ocupado pelo general Franco.
foi o início de uma relação significativa entre o ditador e o príncipe. Franco era como um avô preocupado, ficando de olho nele, garantindo que tudo corresse como esperado, ou como Franco queria. Franco o via como um garotinho solitário. Seus informantes lhe disseram que Juan Carlos estava deprimido, esquecido pela família. Era como se Franco o tivesse adotado. Finalmente, Franco decidiu restaurar a monarquia. Mas em vez de fazer Dom Juan rei, decidiu que daria a coroa ao seu protegido, Juan Carlos, quando estivesse pronto. Juan Carlos estava sendo preparado para ser o chefe de Estado, ou seja, o sucessor de Franco. Por 8 anos, Juan Carlos estudou em escolas militares escolhidas pelo ditador. Março de 1956, Estoril, Portugal. Em 1956, Juan Carlos, cadete da Academia Militar de Saragoça, estava em Estoril para uma rara visita aos familiares, para comemorar a Páscoa. Era uma quinta-feira santa e as cerimônias religiosas eram celebradas na igreja. Quando voltaram à Vila Giralda, a família ficou no térreo. Mas Juan Carlos e Alfonsito foram ao escritório no primeiro andar para se divertir. De repente, todos tomaram um susto. Segundo a mãe, Juan Carlos então desceu com notícias trágicas. Dom Juan subiu correndo e encontrou Alfonso, de 14 anos, no chão, com a cabeça estourada por um tiro. Eles chamaram um médico. Mas era tarde demais. Alfonsito morreu nos braços do pai. Dom Juan cobriu o corpo do filho com a bandeira espanhola. Foi terrível para a família, principalmente para Juan Carlos, que adorava o irmão. O estranho, e muitos historiadores concordam, foi a pergunta que o pai de Juan Carlos fez a ele. Diante de um dos amigos de Alfonsito, ele perguntou se jurava não ter feito de propósito. No dia seguinte, a embaixada espanhola emitiu uma declaração, na qual o nome de Juan Carlos não aparecia. A nota curta dizia que quando Alfonsito brincava com uma arma, ela disparou e a bala o atingiu na cabeça. Enquanto o corpo estava na casa, ninguém foi lá, nem a polícia, nem a procuradoria. Tudo foi acobertado. Ninguém investigou, e mesmo que o fizessem, não descobririam nada, porque ninguém estava falando. Mas ações falam mais alto do que palavras. Segundo o biógrafo de Dom Juan, no dia do funeral do filho, Dom Juan jogou no mar a arma que matou o garoto. E um dia depois, Juan Carlos, a única testemunha, também sumiu. Fora mandado de volta à Espanha. Mas corriam boatos de que foi Juan Carlos quem puxou o gatilho. Alguns consideram suspeita a declaração da embaixada espanhola após a morte de Alfonso, que não cita Juan Carlos. Por quê? Em parte porque o embaixador da Espanha não é outro senão o irmão do general Francisco Franco. E havia especulações. Estaria o ditador espanhol envolvido no acobertamento? O general Franco tinha muitos motivos para acobertar a verdade dos eventos em Vila Giralda. Franco via Juan Carlos como herdeiro. Mas herdeiro de quem? Dele. E não pega bem para o herdeiro ter matado o irmão. Como Franco disse uma vez, ninguém gosta de príncipes azarados. Segundo Armando Martinez inglês, Franco decidiu agir. Ele não podia permitir que o seu futuro herdeiro se envolvesse em algo tão horrível quanto a morte do irmão. Então ele ordenou à embaixada espanhola em Lisboa que emitisse uma nota falsa que não cita Juan Carlos.
Mas existe outro motivo para Franco ter acobertado tudo. Assassinato. Aquela bala não foi sozinha pelas narinas até o cérebro do príncipe. É difícil acreditar que foi acidente. Em outro, as paredes estão marcadas e os corpos também. Ali, a vingança é uma promessa. Um ciclo sem fim. E a justiça tem gosto de prisão ou de morte, dependendo de quem chegar primeiro. Guerra de Gangues, Oakland, primeira parte. Estreia amanhã às 9 no Discovery Channel, sem interrupções. Espanha pode ter matado acidentalmente o irmão mais novo. Mas em 2008, o interesse no caso aumentou quando o coronel reformado Amadeu Inglês fez uma alegação chocante. Em seu livro, Juan Carlos I, El Último Bourbon, Las Mentiras de la Monarquía Espanhola, Amadeu Inglês afirma que a morte de Afonsito não foi acidental. Rejeitei todas as hipóteses da família que afirmavam ter sido acidente. Desde a morte de Alfonso, emergiram duas teorias. De acordo com a primeira, na época do tiro, os garotos estavam sozinhos, com a porta fechada e a arma era de pequeno calibre. Essa teoria é baseada no que Juan Carlos supostamente contou ao colega de escola Bernardo Arnoso. Juan Carlos estava com a arma na mão. Havia uma bala na câmara. Eles acharam que estava vazia e ela disparou. Já que Juan Carlos estudava numa escola militar e aprendia a usar armas, Inglês considera a ideia absurda. Um aluno da academia que já tinha experiência com todo tipo de arma sabe quando uma arma está carregada. Na segunda teoria, supostamente elaborada pela irmã do rapaz, Pilar, Alfonsito deixava o escritório para fazer um lanche. Quando voltou ao escritório, Juan Carlos estava lá com a arma e a porta não abria. Então Alfonsito bateu na porta, balançando o braço de Juan Carlos, fazendo com que a arma disparasse por acidente e matasse Alfonso. Mas nesse caso, a trajetória da bala parece contradizer essa versão dos eventos. Apesar da ausência de uma autópsia, pessoas ligadas à família dizem que a bala penetrou a cabeça de Alfonso num ângulo muito específico. Entrou pela cartilagem e chegou ao cérebro. Para Inglês, a trajetória precisa da bala, através do nariz de Alfonso até o cérebro, faz com que a teoria do braço seja altamente improvável. É implausível. Com certeza é alguém que frequentou uma academia militar. Juan Carlos conhecia armas, mas acidentes acontecem. Como uma bala entraria por sua narina? Para isso, teria de ser disparada de um ângulo bem baixo. E é esse ângulo que Inglês considera incriminador. Uma das coisas que me fez suspeitar de homicídio é que a bala não entrou sozinha pelas narinas até o cérebro, matando o príncipe. É duro acreditar que foi acidente. Mas por que Juan Carlos, o herdeiro do trono, queria matar o irmão? O motivo possível é uma luta pelo poder. Dom Juan sabia que o filho e Franco estavam criando um vínculo forte demais, que Franco estava criando a sua imagem. A relação entre Juan Carlos e Franco era íntima. Juan Carlos estava na mão dele, sempre o obedecia e sempre o visitava em seu palácio. Segundo o Inglês, Dom Juan estava para jogar a última cartada que lhe restava. Já que temia que Franco fosse dar a coroa a Juan Carlos e não para ele escolheria o filho mais novo, Alfonsito, e não Juan Carlos, para sucedê-lo como rei. Dom Juan pensava em deserdar Juan Carlos e nomear Alfonso seu herdeiro. Franco pôs escutas nas casas de Dom Juan, então sabia no que pensava.
Franco ouvia tudo. Todas as conversas de Dom Juan foram gravadas. Não seria surpresa se Juan Carlos soubesse do plano. Inglês afirma que Juan Carlos, leal a Franco, atirou no irmão para garantir o trono. Essa hipótese prova que a morte dele pode ter sido premeditada. Segundo o Inglês, a evidência mais cabal foi a pergunta que Dom Juan fez a Juan Carlos após o disparo. Jure que não foi de propósito. Um pai que conhece os filhos e faz essa pergunta depois do que houve, admite que o filho é capaz de matar o irmão de modo premeditado. Apesar das dúvidas, Juan Carlos nunca foi interrogado a respeito da morte do irmão. E conforme o plano de Franco, segue-se a transição de poder. Após 38 anos como ditador, Franco finalmente pronunciou que Juan Carlos, e não seu pai, o sucederia após a sua morte no governo. A Espanha tem um caso único. Um rei indicado para sucedê-lo por um ditador. É uma situação bizarra. 6 anos depois, em 1975, Franco morreu. Pela primeira vez desde 1931, um rei de Bourbon se tornou rei da Espanha. Com a ascensão de Juan Carlos ao trono, os dias sinistros da morte de seu irmão Alfonso pareciam estar no passado. Quando, em 2008, uma onda de curiosidade em relação à morte de Alfonso levou a um pedido de investigação. A morte do príncipe Alfonso finalmente seria adequadamente investigada? O que leva alguém a assassinar uma freira? Volta em mistério. Com o passar do tempo, poucos questionaram a ausência de uma investigação oficial. Muitos acreditam que foi para proteger o irmão, o rei Juan Carlos. Contudo, o silêncio prevaleceu até 2008. Foi quando o coronel reformado Amadeu Inglês, que acredita que Juan Carlos pode ter matado o irmão de propósito, pediu a investigação da morte de Alfonso. Em minhas pesquisas, concluí que pode ter sido premeditado. Então pedi ao Procurador-Geral de Portugal para abrir uma investigação em Estoril. Acho importante saber se um chefe de Estado é ou não um assassino. Inglês não obteve a resposta que esperava. Poucos acreditaram em suas alegações, incluindo o Procurador-Geral. O Procurador-Geral de Portugal disse que havia fechado o caso por falta de provas e porque havia passado o tempo demais. E já que uma autópsia nunca foi feita, a alegação de Inglês de que o tiro fatal foi disparado de baixo nunca foi provada. Além disso, muitos acham difícil acreditar que Juan Carlos seria capaz de matar, dado seu comportamento, uma vez que se tornou rei. Acho que havia muitas expectativas quando Juan Carlos assumiu. Ele está no poder porque Franco o escolheu. Então era razoável assumir que haveria algum tipo de continuidade. A maioria dos espanhóis esperava que o novo rei fosse um Franco em miniatura, mas foi bem diferente. Longe de dar continuidade às políticas de Franco, Juan Carlos tratou de mudá-las radicalmente. Ele reinstituiu uma monarquia constitucional e deu passos ousados para levar a Espanha à democracia. E no fim, ele transferiu grande parte de seu poder a um governo democrático. Como resultado, hoje ele é considerado o regente mais importante dos países de língua espanhola. Ele prestou um grande serviço ao povo espanhol. Podia ter acontecido o contrário, mas o que aconteceu foi a democracia. Já que Juan Carlos não conseguiu o caminho de Franco, muitos custam acreditar na teoria de Inglês de que o jovem príncipe sofreu uma lavagem cerebral de Franco para matar o irmão.
Toda essa especulação sobre o caso é ultrajante. Foi um acidente infeliz que poderia ter acontecido em qualquer família. Quando foi lançado, o livro de inglês foi praticamente ignorado. Mas embora a maioria não acredite que Juan Carlos assassinou Alfonso, não há dúvida de que a morte dele teve um efeito sobre o rei. Existe uma teoria de que Juan Carlos tem uma aura de tristeza por causa desse evento, que o marcou pelo resto da vida. Deixou Juan Carlos marcado, porque ele viu o irmão morrer. Isso tirou a sua alegria de viver. E a verdade é que ele nunca se recuperou. Outubro de 1992, Madrid, Espanha. 36 anos após o tiro e 17 anos após ter assumido o trono, o rei Juan Carlos fez o seu primeiro e único gesto público em relação ao irmão. Dom Juan estava muito doente e queria trazer o filho de volta à Espanha para enterrá-lo na cripta real. Juan Carlos concordou e trouxe Dom Afonso para cá. A cerimônia íntima na cripta real no Escorial, perto de Madrid, foi particular. Dom Juan morreu apenas 5 meses depois. E com ele também se foi o conhecimento do que houve naquele dia e daquilo que ele queria silenciar. É improvável que saibamos qual foi o papel que Juan Carlos desempenhou no tiro que matou o seu irmão de 14 anos. Ele nunca comentou a morte publicamente. Existem muitos mistérios, simplesmente porque sabe-se muito pouco a respeito da família real. Acho que a maioria dos espanhóis nem sequer sabe que Juan Carlos pode ter sido responsável pela morte do próprio irmão. O único que sabe o que houve é o rei Juan Carlos. Acho que nunca saberemos os detalhes do que aconteceu realmente entre Juan Carlos e Alfonso naquele dia em Estoril. Acho que Juan Carlos levará isso para a sua tumba. O silêncio dele garante que uma morte da realeza permanecerá envolta em mistério. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.